Pessoal, quando eu tenho acesso a um nó da árvore DOM correspondente a um elemento HTML, eu posso utilizar uma série de outras propriedades e métodos para navegar, para ter acesso a outros nós na vizinhança daquele. Utilizando a propriedade firstChild, eu consigo ter acesso ao nó filho do elemento. Então esse nó filho pode ser um nó do tipo elemento, propriamente dito, mas também pode ser um nó do tipo comentário ou um nó do tipo textual. Utilizando a propriedade firstElementChild, eu consigo ter acesso ao primeiro nó filho, que é do tipo elemento. Então, por exemplo, se eu tenho acesso ao nó correspondente a uma lista, a um L, utilizando firstElementChild, eu conseguiria ter acesso ao elemento LI, ao primeiro LI daquela lista. A propriedade lastChild me dá acesso ao último nó filho do elemento. Inclusive, esse nó pode ser do tipo comentário, pode ser do tipo textual ou elemento. E se eu utilizar a propriedade lastElementChild, aí sim eu tenho acesso ao último nó filho do elemento do tipo elemento. Eu tenho ainda a propriedade hasChildNodes, que me permite saber se um determinado nó contém ou não nós filhos. A propriedade childNodes, que me dá acesso a todos os nó filhos de um determinado nó. Então a propriedade childNodes, ela inclui não somente os nós do tipo elementos, mas também nós do tipo textuais, nós de comentários e tudo mais. Já a propriedade children de um nó, ela me dá acesso a todos os nós filhos do tipo elemento. Eu tenho um método appendChild que me permite adicionar um nó filho no final na lista de filhos do elemento. O método removeChild, que me permite remover um nó filho da lista de nós do elemento. Um método que pode ser bastante útil é o método remove, que permite remover o elemento da lista de filhos do nó pai. A propriedade parentNode, que dá acesso ao nó pai do elemento. O nextSibling dá acesso ao próximo nó irmão do elemento, incluindo nós do tipo comentário, nós textuais. A propriedade previousSibling, que dá acesso ao nó irmão anterior. A propriedade nextElementSibling, que dá acesso ao próximo nó irmão do tipo elemento. Da mesma forma, tem a propriedade previousElementSibling, ou seja, que dá acesso ao nó irmão anterior do tipo elemento. Outro método que é muito útil, que permite clonar o nó. Por exemplo, você pode clonar o nó, aplicar modificações no nó e reinserir ele na árvore DOM. E um método também muito útil para criar um novo nó do tipo elemento, o método createElement. Pessoal, aqui eu tenho mais um exemplo que mostra a manipulação da árvore DOM, agora criando novos elementos, criando novos nós e adicionando na árvore. Eu tenho aqui na minha página uma lista ordenada de elementos, eu tenho um campo. Quando eu informo um valor nesse campo e clico em adicionar, esse valor é adicionado na lista. Na minha página HTML eu tenho então o campo com o ID interesse, o botão, eu tenho aqui a minha lista, inicialmente com 2 itens. Agora, no meu código JavaScript, eu estou associando aqui a chamada de uma função de nome adiciona interesse ao clique do meu botão. Dentro da função adiciona interesse, observem que eu tenho aqui uma seleção do botão interesse pelo ID dele, foi só uma forma que eu utilizei para selecionar o nó correspondente ao botão. E eu tenho também aqui uma seleção do nó correspondente à lista OL. Como eu só tenho uma única lista OL na minha página, estou fazendo dessa forma. Agora, pessoal, percebam que na sequência eu tenho aqui a criação de um elemento, de um nó na estrutura DOM correspondente a um LI, usando o createElement. Então, document.createElementLI vai ser criado um nó do tipo elemento, mais especificamente do tipo LI. E agora eu estou utilizando a propriedade textContent para colocar um valor como conteúdo desse LI. É o valor do campo interesse. Então, o campo interesse ele foi selecionado aqui em cima e a propriedade value dá acesso ao conteúdo do campo interesse. Posteriormente, o que eu estou fazendo é adicionando o novo nó, o novo LI, como filho da minha lista de interesses. Então, lista de interesses aqui é o objeto correspondente ao OL. E acrescentando esse novo LI nesse OL, eu vou ter, então, a inserção do novo item na lista.
Posteriormente, eu apenas coloco vazio no campo para que o usuário possa fornecer um novo valor e adicionar novamente. Agora eu tenho uma variação desse mesmo exemplo, porém sem o botão adicionar. Então a ideia é, quando eu digito um valor no campo e pressiono Enter, o item é automaticamente adicionado à lista. Agora vejam as alterações no código JavaScript. Então no meu campo interesse, eu adicionei uma função anônima para tratar o evento keyUp no campo. Ou seja, cada vez que eu pressionar e soltar uma tecla no campo interesse, esse evento vai ser disparado e essa função vai ser executada. Observem que eu estou utilizando uma função anônima, utilizando o operador WhereFunction. E eu tenho aqui um parâmetro e seguido do código a ser executado, que é o código da função. Esse e aqui, pessoal, representa o objeto correspondente ao evento. Então, quando essa função for chamada, no momento em que o evento for disparado, esse e vai ser o objeto contendo informações detalhadas daquele evento. Por exemplo, se for um evento de teclado, eu vou poder acessar por meio desse e informações sobre a tecla que foi pressionada. Se for um evento de clique do mouse, eu vou poder ter informações sobre qual botão foi pressionado, etc. Então aqui nessa função, no corpo da função, eu estou verificando if e.key igual a Enter, ou seja, se a tecla que foi pressionada foi a tecla Enter, então o meu código está chamando a função adiciona interesse, que por sua vez vai fazer a inserção do novo item de lista na lista. Agora eu tenho uma nova variação desse exemplo, com alguns recursos a mais. Então quando eu digito aqui, percebam que eu continuo tendo a inserção dos itens na lista, só que agora eu tenho um botão que aparece aqui à direita, no item de lista. Então, na verdade, cada item de lista agora eu tenho duas regiões. Tem uma primeira parte aqui que é um texto que está dentro de um span, e tem um botão que está alinhado aqui à direita dentro do item de lista. Esse botão, com o código CSS, eu fiz a alteração dele para que ele seja exibido dessa forma aqui. Então, quando eu clico no botão, o elemento é simplesmente removido da lista. Agora vejam o código JavaScript. Então, a minha função adiciona interesse, ela tem algumas linhas a mais. Ao invés de criar apenas o LI, como eu fiz no exemplo anterior, eu estou criando também aqui, usando o createElement, o span e um botão. E agora, com o novo nó aqui do botão, chamado de novo span, eu estou adicionando o conteúdo do campo como um text content do novo span. No caso do botão, eu estou adicionando o conteúdo, o caractere correspondente ao X. Posteriormente, eu estou acrescentando o span como um filho do LI, primeiramente, e depois estou acrescentando ainda o botão também como filho do LI. Então o elemento LI ele vai ter duas partes, o span, contendo o texto vindo do campo, e o botão. Posteriormente, esse LI, já contendo com os dois filhos, ele é adicionado na lista. Então lista interesse, .append child, novo LI. Bom, então esse código resolve essa parte de adicionar o item na lista, contendo inclusive o botão de fechar. Porém, eu ainda não associei a ação que dá ao botão de fechar a funcionalidade de remover o item da lista. É isso que eu estou fazendo aqui embaixo. Então percebam que agora o botão que foi criado aqui com o createElement, eu estou associando uma função anônima ao evento clique no botão. Esse código interno aqui da função lista interesses.removeChild novo LI. Então aqui eu tenho acesso ao elemento pai do LI, e estou pedindo que seja removido, usando o método removeChild, o objeto novo LI. Uma alternativa aqui ao removeChild, eu poderia ter utilizado também novo li.remove. O novo li.remove já faz também essa remoção a partir do próprio elemento. Chamando o método remove do próprio elemento, faz com que o elemento seja removido do pai dele. E uma outra alternativa ainda, eu poderia usar também, eventualmente, o novo li.parentNode para acessar a lista, se eu não tivesse acesso à lista, e a partir do nó da lista, do pai, eu posso chamar o removeChild passando o novo li. Pessoal, agora eu vou apresentar aquele exemplo que eu mostrei rapidamente no início da aula. Essa alteração do conteúdo que é exibido na parte de baixo é feita com JavaScript.
Então eu utilizo o JavaScript para ocultar e apresentar corretamente as seções que já estão carregadas na página, de acordo com o clique em cima aqui no menu de navegação. Então, se você observar o código HTML, nós temos uma seção de cabeçalho usando o header, essa faixa preta que tem em cima, então tem o código CSS adequado. Depois nós temos a seção que corresponde à barra de navegação. Observem que na barra de navegação eu tenho uma lista, o L, contendo os botões. Então, cada um desses elementos aqui, na verdade, é um botão. Agora, o código, o botão, ele foi alterado utilizando CSS. Então, eu criei uma classe CSS que altera o aspecto, o estilo visual do botão, para que ele se apresente dessa forma aqui. Observem que eu criei aqui também uma parte específica para alterar o estilo do botão quando o usuário passa o mouse sobre o mesmo. Eu tenho também aqui uma classe que foi criada específica para o botão, que essa classe é utilizada quando o usuário clica em cima do botão. Então, a partir do momento que ele clica em cima do botão, eu utilizo o JavaScript para inserir essa classe ButtonActive naquele elemento correspondente ao botão. E, consequentemente, o conteúdo do botão vai se apresentar em azul e com a fonte em negrito. Agora observem, pessoal, que depois da barra de navegação, eu tenho a região principal da página e logo dentro do main eu tenho um elemento div contendo diversos elementos sections. Cada elemento section representa uma dessas partes, uma seção que é exibida quando o usuário clica em cada item do menu de navegação. Esse exemplo foi criado pensando numa correspondência entre o botão e o elemento section correspondente ao botão. A ideia é o seguinte: quando o usuário clicar no primeiro botão, ele vai mostrar na tela o conteúdo do primeiro section. Quando ele clicar no segundo botão, ele vai mostrar o conteúdo do segundo section, e assim sucessivamente. Depois eu vou mostrar uma variação desse exemplo, onde eu faço isso de uma forma diferente. O objetivo aqui é ilustrar os recursos por trás desse procedimento. Observe também, pessoal, que o meu elemento div, que contém todas as seções, ele faz uso da classe tabs. Observem que eu criei uma regra CSS que vai ocultar todos os elementos sections que estão dentro de um elemento que utiliza a classe tabs. Ou seja, essa regra aqui vai fazer com que, inicialmente, todas as seções não apareçam na página. Foi criada também essa classe TabActive para ser utilizada para os elementos section, com a intenção de tornar o elemento visível. Então, mudando a propriedade display para qualquer valor que não seja none, vai fazer com que o elemento fique visível e faça parte do layout novamente. Agora vejam o código JavaScript. Nesta parte do código, eu estou selecionando todos os botões que aparecem dentro da barra de navegação. Então, eu estou associando aqui a chamada da função changeTab ao clique em cada um desses botões. A função changeTab tem o papel de encontrar a posição do item de lista dentro da lista. Ou seja, como um botão está dentro de um LI e esse LI está dentro de uma lista, então eu preciso saber qual que é a posição desse LI dentro da lista para eu saber qual section que eu vou precisar ativar. Observe que a função tem um parâmetro E. Esse parâmetro contém informações do evento. Quando o usuário clicar em algum dos botões e essa função for chamada, vai ser passado para a função um objeto que contém informações sobre o evento. Eu consigo saber, utilizando esse E, detalhes do evento e também eu consigo saber qual foi o objeto exatamente que disparou o evento. Então, utilizando a propriedade target, e.target me dá acesso ao objeto, ao botão em particular, que quando foi pressionado, disparou o evento que levou à chamada da função changeTab. Acessando a propriedade parentNode desse nó, eu consigo acesso ao nó referente ao LI. Então, se a variável LI do botão representa o nó do LI do botão.parentNode me dá acesso ao nó pai, ou seja, ao nó correspondente ao L, ao qual o LI faz parte. E acessando o nó correspondente ao L.children, eu consigo ter acesso a uma lista de todos os nós filhos do L. Agora eu estou usando aqui array_from e usando essa lista. Com essa construção aqui eu consigo converter essa lista de elementos LI num correspondente vetor.
Com o vetor, usando o método indexOf, eu consigo saber qual a posição desse LI em particular, né, dentro de todos os LIs da lista. Eu vou utilizar esse índice para chamar a função OpenTab passando esse índice. A função OpenTab, por sua vez, vai tornar visível o section correspondente àquele índice. Então, se o índice é 0, o OpenTab vai abrir, vai mostrar o section, o primeiro section. A função OpenTab tem duas partes. Na primeira parte, ela vai fazer com que a tab que está sendo exibida atualmente se torne oculta e o botão que está correntemente ativo ele vai deixar de ser ativo. Como que isso é feito? Fazendo uma busca aqui pela classe tabActive, eu vou conseguir encontrar o section, né, que está atualmente visível. E, posteriormente, eu simplesmente removo a classe tabActive desse elemento section. Consequentemente, o section que está correntemente ativo vai deixar de aparecer. A mesma coisa é feita para o botão. Então, o botão que está correntemente ativo, ele vai deixar de ser ativo porque eu estou removendo a classe que faz com que ele fique ativo, neste ponto aqui. E na segunda parte da função é que eu faço a ativação propriamente dita da nova aba, a aba que o usuário acabou de clicar. Como que isso é feito? Olha, como eu tenho o índice correspondente ao section que eu quero exibir, né, assim como o índice correspondente ao novo botão que deve se tornar ativo, estou utilizando o Query Selector All para selecionar todas as seções dentro do meu div, e posteriormente eu estou utilizando o índice para selecionar aquela seção em particular. E na sequência eu simplesmente acesso a propriedade ClassName para indicar o novo valor, ou seja, para indicar a nova classe que esse elemento section vai ter. Ao atribuir essa classe tabActive para esse elemento section, eu vou torná-lo visível. A mesma coisa vale para o botão. Então eu seleciono todos os botões dentro do menu de navegação e depois eu seleciono em particular o iesmo botão, que é o botão, né, que o usuário acabou de clicar. E posteriormente eu altero o atributo class desse botão, colocando agora a classe buttonActive. Então isso faz com que o botão recém-clicado, né, apareça com essas características com a cor azul e com o underline, correspondente a essa classe buttonActive. Pessoal, essa implementação aqui, onde eu consigo abrir uma aba de acordo com o botão que foi pressionado, onde eu tenho uma correspondência entre o botão e a posição da aba, tem a vantagem de que se você precisar acrescentar novas abas, você simplesmente acrescenta um elemento section aqui dentro e acrescenta um botão. Automaticamente a correspondência, né, vai existir entre a posição do botão e a posição do section dentro do div. Então você não vai precisar fazer nenhum ajuste no código. Porém, isso poderia ser implementado de outras formas. Aqui nesse outro exemplo, eu tenho essa implementação de uma forma diferente, onde eu não mantenho essa correspondência. Ao contrário disso, eu estou utilizando um atributo de dado personalizado, chamando aqui de data tab name, estou fornecendo um nome para cada um dos botões. E a mesma coisa estou fazendo para o section. Então, cada section tem um nome de identificação, utilizando o atributo data tab name, com o respectivo nome do botão. A ideia é fazer com que haja esse vínculo entre o botão e a aba, colocando o mesmo nome para esse atributo aqui. A diferença agora é que no código JavaScript vai ter que ser feito um ajuste. Na verdade, o código fica mais simples dessa forma. Observem que agora no início do código, depois de selecionar todos os botões dentro do elemento nave, eu estou associando aqui ao evento clique de cada botão a função OpenTab, e passando como argumento o valor do atributo personalizado que eu criei. Então, button.dataset.tabName vai conter o nome de identificação do botão. Então, essa aba vai ser aberta agora com base nesse nome. Então, lá no meu código, no OpenTab, a única diferença aqui é que a seleção agora do section e do button que eu vou tornar ativo, ela é feita utilizando a string CSS com o seletor de atributo. Então, eu vou selecionar o elemento section, que tem o atributo data tab name igual, né, ao valor que foi passado como argumento. A mesma coisa eu faço para o botão.
O objeto Document disponibiliza algumas propriedades especiais que dão acesso direto a determinados elementos do documento HTML. Por exemplo, a propriedade Document.Forms me dá acesso direto à coleção de todos os formulários da página. Da mesma forma, com a propriedade Document.Images, eu tenho acesso direto à coleção de todos os objetos correspondente a todos os elementos IMG da página. E a mesma ideia se aplica para os links, que eu posso acessar utilizando Document.Anchors. Aqui eu tenho um exemplo de uso da propriedade Forms. Observem que eu tenho um formulário com o name igual a cadastro, e eu tenho um único campo, input name igual a produto. Então eu posso acessar esse campo por meio da propriedade Forms, fazendo document.forms e em seguida colocando o nome do formulário, .cadastro, e o nome do campo, .produto. Então eu tenho acesso ao objeto referente ao campo, posteriormente eu posso acessar o valor do campo, colocando campo produto.value. Existem ainda várias outras formas de acessar os campos por meio da propriedade Forms. Poderia colocar, por exemplo, document.forms e especificar o nome do formulário e o nome do campo utilizando a notação entre colchetes. Eu posso utilizar ainda a propriedade Elements, seguida do nome do campo. Eu também posso acessar o objeto do formulário por meio do método item do Forms, seguido do nome do campo. E eu posso também selecionar um formulário em particular utilizando o método nameItem, seguido do nome do formulário. Aqui neste exemplo, eu estou utilizando o JavaScript para fazer uma validação simples do formulário e apresentar mensagens personalizadas de erro caso o usuário deixe de preencher algum dos campos. Então, por exemplo, preenchendo o campo usuário e submetendo o formulário logo em seguida, observem que aparecem mensagens de erro personalizadas para os campos que não foram preenchidos. Então o formulário só vai ser submetido quando o usuário preencher todos os campos. No meu documento HTML eu tenho o formulário form com o nome de identificação chamado form cadastro. Esse formulário contém 3 campos, o campo usuário, o campo senha e o campo e-mail. E observem que eu coloquei aqui depois de cada campo um elemento spam, vazio. O objetivo desse spam é receber a mensagem de erro que vai ser inserida com JavaScript. Então, no meu código JavaScript, eu tenho logo no início o acesso ao formulário, utilizando a propriedade Forms e o nome do formulário. E eu estou indicando aqui uma função para tratar o evento submit no formulário. Então, quando o formulário for submetido, essa função valida form vai ser chamada. A função valida form está verificando se todos os campos foram preenchidos. Caso positivo, ela retorna verdadeiro, e esse verdadeiro vai permitir que o formulário continue com a submissão. Caso algum campo tenha sido deixado em branco, então a função retorna falso, e esse falso vai impedir a submissão do formulário. Na função valida form, eu tenho logo no início acesso ao objeto do formulário, usando o e.target. Na sequência, eu estou acessando os objetos correspondentes aos spams, que aparecem logo depois de cada campo input, por meio do nome do campo e da propriedade nextElementSibling. Então aqui eu tenho acesso aos objetos da árvore DOM correspondente a cada um dos spams. Estou iniciando os spams com vazio, e na sequência estou verificando se o campo do formulário foi preenchido ou não. Então se o campo está vazio, eu simplesmente estou alterando o text content do spam, colocando a mensagem de erro que será apresentada para aquele campo. Então isso é feito para cada um dos campos. Então a função de validação em si é bastante simples. Então o objetivo era realmente ilustrar os conceitos envolvidos nesse processo. Bom pessoal, isso é o que foi planejado para esta aula. Até a próxima.